Olá pessoal, boa noite! Vamos entrando porque já vai começar mais uma aula de frente com a Poli. Aproveita quem já está entrando aí para nossa aula, que está iniciando agora, e dá aí um joinha pra gente para ver se tá tudo ok. O som, a imagem, se a internet está pegando direitinho, não está falhando, aproveita. Manda o aviãozinho aí para as confeiteiras de plantão, para a gente espalhar aí conteúdo para as confeiteiras. E aproveita e deixa um coraçãozinho aí para a gente também. Isabela está aqui presente comigo em mais uma live. Boa noite, gente. Vão entrando. Se vocês quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta, pode deixar aí na barrinha de comentar ou no balãozinho ao lado, viu? Que aí eu leio ela pra minha mãe e minha mãe comenta sobre ao decorrer da live. Já manda o aviãozinho e deixa o coraçãozinho aí, belezinha? Isso mesmo. Vamos entrando aí e vamos dar início mais uma aula. Espero que vocês fiquem aí com a gente até o final, porque essa aula de hoje vai ter muito conteúdo, muita coisa bacana, vai ter exemplos também de bolos, vou estar mostrando vocês também bolos, né, aqui totalmente estruturado, que é o nosso tema de hoje, vai ter resultado de aluna, vai ter muita coisa, então fiquem com a gente até o final, para você não perder nadinha. E vou falar também dos dois erros aí que as confeiteiras mais cometem, né? Que prejudica muito na hora de ter um bolo estruturado, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início aí mais um de frente com a Poli. Aqui eu falo das estratégias para você, confeiteira, fazer um bolo lindo que não cai no transporte do carro, decorado com chantininho, começando do absoluto zero. E o tema da nossa live de hoje é a diferença entre um bolo estruturado de um bolo sem estrutura. Então eu vou começar falando o que seria um bolo estruturado. O bolo estruturado é aquele bolo, gente, que você transporta ele no porta-malas do seu carro ou no chão do seu carro com tranquilidade. E o bolo consegue chegar lá no evento intacto. É esse tipo de bolo que você, confeiteira, consegue produzir? Fala aí pra mim se tiver alguma confeiteira de plantão, comenta aí se o bolo que você produz é assim, totalmente estruturado. Comenta aí se tiver alguma confeiteira. Porque muitas pessoas confundem, gente. Muitas confeiteiras confundem em fazer um bolo que fica em pé para um bolo que fica estruturado, né? Muitas pessoas, muitas confeiteiras, eu mesmo confundia aí muito nessas questões, porque eu fazia um bolo que se mantinha em pé, mas ao decorrer do tempo eu percebi que aquele bolo não era estruturado. Então não vamos confundir aí um bolo estruturado para um bolo que fica em pé. E qual que é a diferença, né, entre um bolo... Por que é bom a gente conseguir identificar essa diferença entre um bolo estruturado para um bolo que fica em pé? Por que temos aí que identificar essa diferença? Quando a gente consegue aí identificar um bolo estruturado para um bolo que fica em pé, automaticamente a gente vai entender que a gente precisa, né, de mudar aí o processo de todo o passo a passo do nosso bolo, para a gente conseguir aí resultados extraordinários, para você destacar aí diante das outras confeiteiras de plantão e alcançar o sucesso, que é o que todas nós buscamos, né? Todas nós assim deseja, a grande maioria deseja aí alcançar o sucesso com os bolos. Então você tem que identificar aí se seu bolo é realmente estruturado ou se o seu bolo é aquele bolo que somente fica em pé, tá? Então tem que saber aí diferenciar. Algum comentário, alguma pergunta? Hora de perguntar, gente. Eu sempre gosto de falar, porque Vamos as pessoas ficam aqui na live e tem um pouco de vergonha de fazer perguntas, então deixa na caixinha ao lado, ou se não depois faz no direct na hora da produção também, estamos à disposição, tá bom? Isso mesmo. Então, continuando, quando você percebe que o seu bolo é um bolo que fica em pé,
mas não é um bolo que é estruturado, você vai começar a entender que você precisa de mudar aí o processo do preparo do seu bolo, tá? E eu trouxe aí 2 erros assim, que, como que eu posso dizer? Que prejudica ali diretamente, né, no resultado final do seu bolo. Te prejudica você aí ter o resultado de um bolo estruturado. 2 erros aí que muitas confeiteiras cometem, que estão ligados aí diretamente com a nossa massa do nosso bolo e o recheio do nosso bolo. Eu vou até colocar aqui para vocês. Esses 2, eles interferem aí diretamente na estrutura do seu bolo. E eu vejo que tem muitas confeiteiras aí que erram isso, principalmente na massa do recheio. Aí tem a pergunta, como que eu vou saber, Poliana, se a massa é estruturada? Uma outra coisa também que leva as confeiteiras a confundir muito é porque o bolo é de chantininho. E o chantininho, automaticamente, ele é uma cobertura leve, né? Eu mesmo, Poliana, quando eu iniciei na confeitaria, que eu comecei a fazer alguns cursos de bolo, eu ouvia muito que as massas leves eram para recheios leves e coberturas leves. As massas pesadas eram para recheios pesados e coberturas pesadas. Então tem um mito aí nessa fala, né, que a gente escutava antigamente das confeiteiras. Porque mesmo a gente que trabalha com uma cobertura leve, igual o chantininho, a gente quer sim um bolo estruturado. A gente hoje trabalha, a maioria das confeiteiras, com bolos altos, né? Então as características dos bolos ao decorrer dos anos foram mudando. Então a gente automaticamente tem que ir mudando as técnicas também. Por quê? Antigamente os bolos eram muito baixos, era 10 centímetros no máximo para menos, né? A gente vê as fotos aí dos bolos antigamente, os bolos tinham ali 8 centímetros de altura, 6, 8 centímetros de altura, a gente até confundia com tortas, né? Os bolos de hoje não, os bolos de hoje que chamam atenção, aqueles bolos lindos, eles são altos. Então, mesmo ele tendo uma cobertura leve, ele precisa de uma estrutura, porque são bolos altos. E a gente tem que manter essa estrutura do bolo, eu sempre falo com as minhas alunas, a gente tem que manter essa estrutura do bolo até no final do evento. Então, várias técnicas foram mudadas aí por causa disso, porque a gente quer o resultado de um bolo estruturado. Então, mesmo se a gente trabalha com a cobertura leve, eu preciso de uma massa estruturada, tá? De uma massa estruturada. Aí você deve pensar, mas qual massa, Poliana, é uma massa estruturada? Qual massa eu posso considerar uma massa estruturada? Aí você pensa aí, a massa manteigada? Aí eu te respondo, nem sempre, né? Não significa que a massa é estruturada, amanteigada, ela é 100% estruturada. E tem outras massas aí pra gente poder trabalhar que também tem uma textura muito boa. Existem muitas massas aí do método direto que são massas que tem uma estrutura excelente, que dá para poder trabalhar também com os bolos altos, com bolos de 2 andares. As massas de método espumoso já são massas mais delicadas, mas se você mexer ali na receita, você até consegue uma estrutura. Mas é mais difícil, né, de você ter uma estrutura ali que vai te dar tranquilidade na hora de você montar o seu bolo de 2 andares, o seu bolo alto, que são as características aí dos bolos. Eu trouxe aqui o exemplo, duas massas, eu tenho aqui 2 massas que eu trouxe. Vou até mostrar para vocês. Uma de método, tudo certinho aí, Isa? Sim. Uma de espumoso. De método espumoso e a outra é de método cremoso, tá? Quem aí entende direitinho o método de preparo das massas? Comenta aí, gente, vocês querem uma live que eu explico melhor sobre o método das massas.
Vou colocar aqui o meu papel manteiga. Ela tá bem geladinha, porque ela tava na minha geladeira e eu não tirei antes, então por isso que ela vai estar firminha. Porque ela é uma massa, essa aqui é de método cremoso, tá? Se eu falei método espumoso, essa aqui é de método cremoso, essa aqui que é de método espumoso. Dá pra gente ver aqui na textura da massa. Boa noite, Benise. Então eu tenho aqui duas massas diferentes. Uma do método cremoso, que seria essa massa aqui, tá dando pra ver isso? Essa massa, ela tá um pouco firminha, porque ela tava na minha geladeira e eu tirei ela agora, exatamente agora, na hora de começar a live. Então ela é uma massa de método cremoso. E essa aqui, ela é uma massa de método espumoso. Ó, tá dando pra ver a diferença das massas? Essa massa aqui de método cremoso, ela é uma massa bem estruturada. Significa, igual eu falei pra vocês, significa que toda massa de método cremoso vai ser estruturada? Não, não é bem assim toda massa, tudo vai depender da receita. Mas essa minha receita que eu faço de massa amanteigada é uma massa que eu me sinto total segurança com ela. É uma massa que me dá resultado de bolos estruturados. Depois que eu comecei a trabalhar com essa massa, eu não tive mais problema nenhum com os meus bolos. E eu já tive muitos problemas com os meus bolos. Eu vou estar mostrando aqui para vocês daqui a pouco foto, né, de um bolo meu. Eu vou mostrar para vocês que dá para ver claramente os erros que o meu bolo tinha, né, os erros que eu cometia antigamente com os meus bolos. Então essa massa, essa receita que eu faço é uma massa totalmente estruturada e eu não tenho mais problema nenhum, né, quando eu trabalho com essa massa. Eu consigo manter ali a característica de um bolo totalmente estruturado. Essa massa de método espumoso, ela já é uma massa mais sem estrutura. Antigamente eu até trabalhava com essa massa, eu trabalhei vários anos, né, uns 3 anos mais ou menos com essa massa de método espumoso. É uma massa muito gostosa para se comer, é uma massa fofinha, sabe? Mas ela não é aquela massa estruturada ao ponto que eu me sinto tranquila, tá? Tem pessoas que trabalham assim, que faz bolos com massa de método espumoso, mas eu, Poliana, não me sinto tranquila com essa massa aqui não, tá? De estar trabalhando com essa massa não, já trabalhei, mas hoje eu não me sinto tão tranquila. Então é uma massa que eu uso para poder fazer os meus bolos de pote. E como eu falei para vocês na live passada, né, quem me acompanhou, estava aqui na aula passada ou na aula retrasada, não sei, não me lembro, vai lembrar de eu ter falado isso. Quando a gente consegue aí identificar uma boa massa para a gente poder trabalhar, isso vai interferir até na quantidade da calda que você vai colocar. Porque tem massa que ela é úmida por ela mesma, né? Ela traz uma umidade da própria massa. E já tem massa que ela é mais seca e automaticamente ela absorve mais calda. Aí como ela absorve mais calda, se você, confeiteira, não tiver o cuidado de saber a quantidade exata de calda que você vai colocar na massa, você vai ter uma massa ali mais encharcada. E depois que o seu bolo estiver todo finalizado, todo, como se diz, prontinho ali, os defeitos vão começar a acontecer. Então é muito importante você conseguir aí identificar, né, uma massa boa para você trabalhar. Uma massa, como eu coloquei aqui, estruturada. Porque muitas confeiteiras confundem uma massa gostosa, uma massa boa, igual essa massa aqui. Se eu olhar aqui, eu falo, essa massa é excelente para poder trabalhar, não vou achar defeito dela. Mas ao longo, né, do tempo que eu fui trabalhando com ela, com a minha experiência, eu fui observando os bolos, como que ele fica depois, né, que eu cheguei à conclusão que ela não me dá uma total segurança, né, para mim poder fazer os meus bolos com ela. Porque eu sempre foco aqui que eu quero os meus bolos estruturados. E eu quero que ele mantenha estruturado até no fim do evento. Né? Para onde que o bolo for, ele tem que manter ali a estrutura dele até o fim do evento. Então é muito importante identificar aí uma massa estruturada, tá? Alguma dúvida, alguma coisa?
Por enquanto tá tranquilo. Agora, vamos falar sobre o recheio. Porque o recheio também vai interferir muito. O recheio também é outra coisa que vai interferir diretamente aí no bolo estruturado, tá? Eu acho que os principais erros aí tá na massa e no recheio, porque como eu coloquei na aula passada também, e entra aqui, a gente tem que ter um recheio para manter um bolo estruturado, um recheio cremoso, firme ao mesmo tempo, e um recheio que mantém a sua estrutura em temperatura ambiente. Eu acho que essas são as 3 principais características do recheio, tá? Vou até colocar aqui para vocês. Cremoso, firme, mas não duro, tá? Recheio firme, estruturado e cremoso. E um recheio que mantém estruturado em temperatura ambiente. Eu sempre falo isso para vocês, para as minhas alunas, que a gente tem que aprender a identificar isso, porque o recheio, gente, tem que permanecer estruturado em temperatura ambiente, não só gelado. É aonde que eu vejo que as confeiteiras erram muito, porque fazem recheios que ficam firmes, gelados, mas quando ele entra em temperatura ambiente, ele não mantém a estrutura. Então, se o recheio não manter a estrutura em temperatura ambiente, ele vai dar problema no seu bolo. E o seu bolo não vai manter estruturado até o final do evento, tá? Ele não vai ser aquele bolo que vai ter estrutura para você levar no porta-malas do seu carro, para você levar no chão do seu carro e você se sentir tranquila, com aquele sentimento aliviado no coração, tá? Então a gente tem que ter essa percepção, tem que conseguir entender sobre essas coisas aí. Então, os 3 pontos que o nosso recheio tem que ter é ele ser cremoso, firme e ele manter estruturado em temperatura ambiente. Esses 2 erros aqui, como eu já falei para vocês, são os erros principais que vão atingir diretamente na estrutura do nosso bolo. Então, se você cometer um desses 2 erros aqui, automaticamente você vai ter um bolo sem estrutura. Talvez você tenha um bolo que fique em pé, como eu falei aqui no começo da nossa aula. Você tem aí, você comete esses erros e tem um bolo que fica em pé, mas ele pode ter certeza que ele não é um bolo estruturado, tá? Eu vou até mostrar para vocês agora 2 fotos de um bolo meu, que eu mesmo fiz, e eu vou comentar sobre esses bolos, tá? Eu vou primeiro mostrar para vocês a foto de um bolo vermelho, do tema da Mini. Tá dando para vocês verem? A Isabela já fixou a foto aí. Então, esse bolo, se vocês observar, o segundo bolo, que ele tá todo vermelho, o de cima ele tá branquinho e o de baixo ele tá vermelho. Pode observar bem, talvez bater print, puxar o zoom, vocês vão perceber que o bolo de baixo, ele tá meio, como que eu posso falar, bolado assim, Isabela? Dando barriga? Dá uma barriga, meio abaulado, né? Isso. Ele tá dando uma barriguinha. Ele não tá aquele bolo retinho. Podem observar aí, tá? Ele não tá aquele bolo retinho. Eu tô até olhando para um bolo aqui, gente. Tô querendo pegar ele. Só um minutinho que eu vou pegar ele para vocês. Será que eu ponho ele em cima aqui do... Mas agora não vai dar para eles, vocês estão vendo o outro. Eles estão vendo posso esse aqui. tirar a foto do outro, então? Não, então mantém então. Então vocês podem observar que esse bolo dessa foto, esse bolo vermelho, no bolo de baixo, né, ele tá aquele bolo dando barriga. Por quê? Por quê? Porque nessa época eu trabalhava com essa massa sem estrutura.
Essa foto aí já é na mesa do cliente, já é durante o evento. Então talvez na hora que o cliente veio buscar o bolo aqui na minha casa, ele tava aquele bolo certinho, aquele bolo retinho. Mas quando o bolo entrou em temperatura ambiente, o que aconteceu com ele? Ele começou a querer abaixar. E nele começar a querer baixar, ele começou a dar essa barriga. Nesse bolo tinha dois problemas. Um era o recheio e o outro era a massa do bolo, tá? Agora vamos para o bolo daquele tema dos cachorrinhos. Vamos observar agora esse bolo que eu fiz. A mesma coisa, vamos observar no bolo de baixo. Por que o bolo de cima, nesse bolo aí, não aparece tantos problemas, como se diz, tanta imperfeição nesse bolo? Porque eu fiz um trabalho com bico. E o bico, quando o bolo não está muito legal por dentro, quando ele está meio torto, quando ele dá uma barriguinha, o trabalho em bico disfarça mais, tá? Mas se você observar o bolo de baixo, que eu fiz um espatulado liso nele, ele é um bolo que ele não tá retinho. Tá dando pra ver claramente, não tá? Ele tá torto. Se vocês bater print, puxar o zoom, vai perceber que ele tá começando a rachar. Perto do 3 anos. Perto do 3 anos. Tem uma pequena rachadura, ou seja, o bolo geladinho saiu perfeito da minha cozinha, mas essa foto também é na mesa do cliente. Então, depois de 2, 3 horas, não sei, que o bolo estava lá exposto em temperatura ambiente, ele começou a aparecer os erros dele. Então, esse é o verdadeiro bolo que eu falo para você, confeiteira, que é um bolo que fica em pé. Ele fica, mas ele é um bolo estruturado? Ele está mantendo intacto? Ele manteve perfeito até no fim do evento? Dá pra gente ver que não, né? Então, horas depois ele começou aí a aparecer problemas. Ele tá torto, ele começou a querer dar uma barriga, ele tem umas pequenas rachaduras. E quanto mais tempo ele fica ali em temperatura ambiente, mais erros ele vai cometer, tá? Uma outra coisa aí também que não tá, né, muito no nosso tema, porque o nosso tema é estrutura hoje, mas eu não vou deixar de falar, é sobre o acabamento, né? Ele não tá totalmente lisinho, ele tá torto, ele não tá retinho. Então esse bolo aí tem muitos erros aí que eu cometi nesse bolo, tá? Então, gente, voltando aqui, agora eles estão me vendo normalmente, né? Então, voltando aqui, como eu falei pra vocês, eu quis trazer esses dois bolos, porque foi eu mesmo que fiz, para mostrar para vocês os erros que eu cometia, para você, confeiteiro, não cometer os mesmos erros hoje. Porque às vezes você tem em mente que o seu bolo fica em pé e você se confunde. Ele é um bolo que fica em pé, mas ele não é um bolo estruturado. Então deu para poder entender o que é um bolo estruturado para um bolo que fica em pé? Né? Se o bolo aparece, mostra esses erros aí, como eu mostrei para vocês, você não faz um bolo estruturado, você faz um bolo que fica em pé, tá? Então vamos aprender aí a diferenciar essas duas coisas. Agora eu vou mostrar para vocês um bolo que eu trouxe de uma aluna minha, que fez um curso comigo. E ela nunca tinha feito bolo, ela não é confeiteira, nunca tinha feito bolo. E ela seguiu exatamente tudo que eu ensinei para ela lá dentro do curso, né? Colocou em prática toda a massa, toda a estruturação, todo o recheio. E ela fez o primeiro bolo dela e ela me mandou. Então eu bati print, né, da mensagem que ela me enviou. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a mensagem. Aí tá mostrando a mensagem e o bolo. Aí tá mostrando que ela fala do primeiro bolo dela, né? Então, eu quis bater print para me mostrar para vocês a diferença, né, do bolo de uma pessoa que fez pela primeira vez, mas usando um método que dá certo, né? E usando as técnicas corretas. Então ela praticou em cima daquelas técnicas certas. E olha o resultado aí do bolo dela. Agora mostra aí, Isabela, a foto só do bolo. Pronto, agora eu quis bater print da foto só do bolo. Tá maior a foto, Isabela?
para vocês verem, né, como, olha a diferença do bolo da Aluna, do primeiro bolo pro meu bolo, depois que eu tinha uns 3 anos que eu era confeiteira. Olha a diferença. Dá para ver claramente que o bolo dela tá certinho, tá retinho. O bolo dela não tá com barriga, né? Não tá dando problemas aí. E o bolo dela tá retinho. É um bolo alto, um bolo bonito. E o bolo dela manteve, né? No evento aí, na festa aí pra quem ela fez, que eu não sei pra quem, mas manteve aí em temperatura ambiente certinho do jeito que ela fez o bolo. Então consegue entender essas diferenças, esses erros que acontecem aí na produção do bolo? É legal ver também que ela não errou em nada, né? Nem na calda. Você vê que não tem calda vazando, recheio tentando sair, não tem barriga, ou seja, todo passo a passo ela seguiu perfeitamente e o bolo saiu intacto. Intacto, isso mesmo. Voltando aqui. Então, gente, a gente tem que identificar, né, esses erros aí pra gente conseguir ter aí o resultado daquele bolo estruturado. Aquele bolo que você, pra mim poder, como se diz, ter certeza que o bolo tá estruturado, põe o bolo no porta-mala e anda com o bolo. Se ele mantém intacto, porque realmente é um bolo estruturado. Se você não tem a segurança de colocar o seu bolo no porta-mala do carro e andar com ele, é porque o seu bolo não é estruturado, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui um bolo que eu tenho aqui na minha geladeira de 2 andares. Eu parti esse bolo ontem, eu quero mostrar para vocês como que esse bolo tá hoje, tá? Isabela tá querendo comer aqui, nem... Já tava pegando. Pois é, misericórdia, gente. Olha esse bolo. Esse bolo é um bolo de 2 andares. Tá dando para ver que ele tá eu parti ele ontem, eu vou até mostrar ele aqui por trás partido, né? Eu até tirei uma foto dele por dentro. Dá pra ver que ele tá retinho, ele manteve retinho, ele não deu barriga, ele não rachou, tá? E ele não tá vazando, ou seja, é um bolo totalmente estruturado, tá? Vou mostrar aqui pra vocês ele por dentro, tá vendo? Eu parti ele aqui e parti ele ontem, não foi hoje. E olha como que ele manteve na geladeira perfeito, massa, recheio, massa, recheio. Não tem nada querendo sair pra fora e totalmente estruturado. O que acontece com o bolo quando a gente parte ele e deixa ele na geladeira do jeito que eu deixei aqui? Ele tende a ressecar um pouco aqui. Então às vezes ele não parece que tá tão molhado por causa disso. É igual o bolo normal de aniversário. Quando sobra bolo lá no aniversário, no evento, na festa, o certo é a pessoa partir o restante que sobrou e guardar numa vasilhinha com tampa. Porque se o bolo ficar exposto na geladeira aberto, ele vai ressecar, tá? A umidade da geladeira vai ressecar o bolo. Igual ele resseca o chantininho, então ele vai ressecar. Então às vezes ele fica com a aparência que não tá tão molhadinho, mas é por causa disso. Ele ficou desse jeito na geladeira, então a geladeira tende a ressecar o bolo, tá? O certo é partir, colocar na vasilhinha e tampar para o bolo manter aquela umidade dele, né? Um molhadinho dele aí para comer depois, tá bom? Mas eu trouxe ele aqui para mostrar justamente isso para vocês, que ele tá certinho, né? Mostra que é um bolo totalmente estruturado. Eu posso pegar esse bolo, colocar no porta-malas do meu carro, andar com esse bolo, que ele vai manter totalmente estruturado. Então essa que é a diferença de um bolo estruturado, tá? Para um bolo sem estrutura. Um bolo estruturado como esse que eu tô mostrando aqui para vocês e um bolo sem estrutura como eu mostrei para vocês na foto, tá? Entendido isso, gente? Fala comigo aí. Ficou bem mais tranquilo, né? Com certeza ficou, né? Vocês não vão mais errar nisso aí, né? Vocês vão conseguir entender aí o que é um bolo que fica em pé e o que é um bolo estruturado para vocês não errarem mais. Hoje é quinta-feira, Isabela? É. Então essa é a nossa última live dessa semana, mas
semana que vem temos mais live e tenho também novidades para vocês na semana que vem. Semana que vem vai começar as inscrições para o meu evento Jornada do Bolo Seguro. As inscrições ainda não estão abertas, mas vão abrir na segunda-feira que vem. Vai ser um evento totalmente online, totalmente gratuito, dividido em 3 aulas, tá? Então, para vocês se inscrever, o link vai estar lá na minha bio, mas não é hoje, tá, gente? Acalma o coraçãozinho de vocês. Vai ser a partir de segunda-feira, o link vai estar lá na nossa bio para você se inscrever. E nesse evento... Segunda-feira, dia 23, né? Isso, segunda-feira, dia 23. E nesse evento eu vou falar mais especificamente sobre massa, sobre recheio. Vamos montar bolos, né, de 2 andares. Vou falar tudo. Vou fazer chantininho, ponto de chantininho, tudo, tá? Para vocês conseguirem fazer bolos lindos que não caem no transporte do carro, decorados com chantininho, começando do absoluto zero. Então, na segunda-feira vai começar as inscrições para esse evento que vai ser gratuito, tá? E é isso, gente. Continue aí nos acompanhando nas redes sociais, que eu vou postando tudo para vocês que tá acontecendo, que tá vindo por aí, para vocês não ficarem perdidos. Então, fique lá nos acompanhando nas redes sociais. Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Obrigada pela presença e até na semana que vem com muito conteúdo maravilhoso. Semana que vem tem decoração de bolos. Eu acho que ponto para cada tipo de decoração, se eu não me engano. Mas, de qualquer forma, tem live na semana que vem, tá? É isso, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom finalzinho de quinta-feira e semana que vem tem mais, se Deus quiser. Isso mesmo. Tchauzinho e até semana que vem.